Amados irmãos, paz e graça da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Espero que vocês estejam bem, porque eu estou muito feliz ministrar aqui aulas sobre a temática da Cristologia, o estudo da pessoa de Jesus Cristo, me deixa muito empolgado, pois é um prazer imenso poder trilhar essa jornada com os irmãos, podendo conhecer mais e mais a respeito do nosso Salvador, daquilo que Ele é e daquilo que Ele faz e fez pelo seu povo eleito. O tema da nossa aula de hoje é um tema deveras difícil, tá? E eu juro para os irmãos que eu tentei simplificar ao máximo o conteúdo na nossa aula de hoje, mas infelizmente, né, o nosso tema, os assuntos que nós vamos investigar, eles são um pouco complexos pelo seu alto índice teórico. Hoje nós vamos falar sobre o nascimento virginal do nosso Senhor e a união das naturezas na pessoa de Jesus. Só que antes de eu entrar efetivamente na nossa aula de hoje, eu quero fazer apenas uma breve recapitulação com os irmãos daquilo que nós estudamos na nossa primeira aula. Então, deixa eu passar aqui o nosso slide. Um dos tópicos que nós abordamos em nossa primeira aula tem relações com um aspecto muito cativante acerca de Jesus Cristo, Filho de Deus. Nós abordamos o tópico que diz respeito à sua deidade, tá? E eu quero fazê-lo pensar nesse momento. O que é melhor, o que significa a palavra deidade? E o que nós queremos dizer quando nós nos referimos à deidade de Jesus Cristo? Lembre-se, nós tratamos disso na nossa primeira aula, onde nós concentramos aqui parte da nossa força para procurar entender aquilo que a Bíblia nos ensina a respeito da deidade de Jesus. Então, o que significa a palavra deidade e o que nós queremos comunicar quando nós utilizamos o termo deidade aplicados à pessoa de Jesus Cristo. Será que vocês se lembram? Bom, a palavra deidade, né, é uma palavra que se refere ao entendimento sobre a natureza divina. Nas palavras de Millard Erickson, a deidade aplicada a Jesus é a ideia que nós sustentamos com base na Escritura, tá? De que Cristo, Jesus Cristo, é Deus como o Pai. Ou seja, a Bíblia, quando ela nos fala a respeito de Jesus Cristo, ela nos fala de Jesus Cristo como sendo Deus Filho, aquele que possui a mesma natureza do Pai, a mesma natureza do Espírito Santo, formando assim aquilo que nós aprendemos lá com o presbítero Alexandre a respeito da doutrina da Trindade. O Deus bíblico que se revela na Escritura é um Deus triuno, é um Deus trino. E Jesus Cristo, ele é a segunda pessoa da Trindade, portanto, um ser divino igual ao Pai. A palavra deidade significa justamente essa referência a uma natureza divina, e quando ela é aplicada à pessoa de Jesus Cristo, nós estamos querendo dizer, meus irmãos, que Jesus Cristo é Deus como o Pai. Vocês se lembram que nós utilizamos, né, o texto lá de João, capítulo 1, versículo 1 a 3, também depois o versículo 10, dizendo que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava com Deus, mas ao mesmo tempo ele é Deus igual ao Pai. Então, espero que vocês tenham aprendido bem aí esse ponto, porque ele é muito crucial para a nossa fé. Tá bom, meus irmãos? Bom, um outro ponto que nós trabalhamos aqui na nossa aula passada, né, é algo também que a gente precisa sempre trazer em mente, porque pense no seguinte: se o ensino bíblico a respeito de Jesus o apresenta para nós como sendo o Deus encarnado, o Deus Filho,
tá? O Deus Filho, nós estamos querendo dizer que as mesmas perfeições, os mesmos atributos que residem em Deus o Pai, também reside em Jesus Cristo. Então, pelo fato de Jesus ser Deus, isso implica que ele seja eterno, autossuficiente, incontingente, um ser necessário como Deus o Pai é. Então, todas essas propriedades que a Bíblia aplica ao ser de Deus, especificamente ao ser de Deus Pai, a Bíblia também aplica à pessoa de Jesus. Ou seja, porque somente Deus pode possuir esses atributos. Se Jesus é Deus, então ele possui esses atributos. Agora, vamos pensar no seguinte: a Jesus Cristo, por ser Deus, ele é eterno. Sim ou não? E se ele é eterno, ele está atuando na história bíblica, na história da redenção, muito antes da sua encarnação. E é fato, meus irmãos, que a Bíblia nos apresenta Deus o Filho atuando na história da redenção e mostra para a gente também diversas manifestações e aparições da sua pessoa no Antigo Testamento, tá certo? O Filho, segundo o texto de João capítulo 1 e Colossenses capítulo 1, é a palavra criadora de Gênesis 1. Nós aprendemos isso na nossa primeira aula, ou seja, então quando nós lemos ali os primeiros versículos da Escritura, nós estamos tendo um contato com a pessoa do Filho antes da sua encarnação. Obviamente, nós precisamos do Novo Testamento para lançar luz para nós a respeito disso, mas quando eu e você estamos tendo contato com a palavra de Deus, estamos lendo a Escritura, seja na nossa leitura com a igreja corrida, né, que nós fazemos aí de Gênesis ao Apocalipse, nós estamos tendo contato com Jesus, com Deus o Filho, logo no começo da história da redenção, no versículo 1. Mas nós aprendemos aqui também que Jesus, ele aparece, Deus o Filho, ele é apresentado a nós, seu povo, na história da redenção, por meio de uma figura bastante enigmática, que é a figura do anjo do Senhor. Vocês se lembram que o anjo do Senhor é uma figura que é altamente reconhecida como sendo o próprio Deus? É o anjo do Senhor que fala com Moisés por meio da sarça, né? Ele fala que ele é o grande eu sou, e Moisés ele tem medo porque ele está diante de Deus. O anjo do Senhor é aquele que lutou com Jacó, e Jacó disse que estava diante da face de Deus, né? E o anjo do Senhor também apareceu aos pais de Sansão, e eles reconheceram que estavam diante de Deus a ponto de pensarem que eles iriam morrer. Então, o anjo do Senhor, essa figura bastante inusitada para nós, é a aparição de Cristo ou de Deus Filho em seu estado pré-encarnado nas Escrituras. E essa manifestação do Deus Filho, antes do seu estado de encarnação, quando ele aparece na figura do anjo do Senhor, ou na figura da palavra encarnada de Deus personificada, né, usando o termo que nós usamos na nossa última aula, nós chamamos isso, meus irmãos, em teologia, principalmente na matéria cristológica, de cristofania ou de teofania. E vocês se lembram o que significa a palavra cristofania, que foi o termo que nós optamos aqui para se referir a Jesus antes da sua encarnação? Bom, nós usamos uma definição do Dicionário Popular de Teologia do Dr. Millard Erickson, né, onde ele diz que cristofania é a aparição ou a manifestação visível de Deus Filho, particularmente no Antigo Testamento. Então, eu coloco aí alguns textos onde nós encontramos cristofanias no Antigo Testamento. Óbvio, existe uma pluralidade de textos que nós poderíamos explorar aqui, mas nosso tempo é muito curto e esse nosso curso visa apenas fornecer para vocês as informações básicas e fundamentais e centrais
de cada módulo da teologia sistemática. Então, você aprendendo o que é a palavra deidade e o que ela significa quando aplicada a Jesus, e também entendendo o significado do termo cristofania, a sua vida, a sua leitura bíblica nunca mais será a mesma. E você vai ter uma profusão de entendimento muito amplo a respeito da história bíblica que Deus está contando para nós. E para a gente encerrar aqui, então, o nosso momento de recapitulação, eu disse para os irmãos que a manifestação de Cristo, ou de Deus o Filho, antes da sua encarnação, significa uma cristofania, tá? Mas houve um momento da história, a redentora, que Cristo, Deus o Filho, se tornou homem, ele se encarnou, assumindo assim a nossa natureza. E eu pergunto para vocês se vocês se recordam de como nós definimos aqui o significado ou ensino bíblico, a ideia que a Escritura nos dá acerca da encarnação de Jesus Cristo. Porque assim, Cristo, ele estava presente no Antigo Testamento? Sim, mas houve um momento que Cristo, ele se encarnou, certo? E nós finalizamos a nossa primeira aula dando uma pincelada sobre esse ato de Deus de se fazer carne e habitar entre nós, que dentro do escopo da cristologia diz respeito à doutrina da encarnação do Verbo. E como nós definimos a doutrina da encarnação do Verbo? Bom, nós usamos um referencial teórico do Wayne Grudem em sua Teologia Sistemática Atual Exaustiva, que ele diz o seguinte, abre aspas, a encarnação foi um ato pelo qual Deus Filho assumiu a natureza humana. Então, aquele que é eterno, é o Deus eterno, Criador de todas as coisas, que é um com o Pai, estava com o Pai desde o princípio, ele que se manifestou na pessoa do anjo do Senhor, nesse estágio cristofânico do Antigo Testamento, é também esse Deus que foi prometido lá em Gênesis 3,15, que viria desfazer a obra da serpente, e ele então se encarnou. Nós podemos dizer que a encarnação, então, de Deus o Filho foi o ato pelo qual ele assumiu a nossa natureza. A nossa natureza. Nós utilizamos dois textos bíblicos, né, para fundamentar o nosso não o nosso, mas esse ensino da Escritura que também é nosso, né? O texto de João, versículo 14, que diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e o texto de Filipenses, capítulo 2, do 5 ao 8, que diz que deve existir em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não se julgou ser igual a Deus, antes abriu mão da sua glória, se fez servo, obediente até a morte e morte de cruz. Então, nós exploramos esses trechos na nossa primeira aula aqui. Hoje, meus irmãos, nós continuaremos agora a falar a respeito, né, da encarnação do Verbo Divino, só que nós vamos olhar para um dos eventos mais miraculosos de todo o Novo Testamento, que é o nascimento virginal de Jesus Cristo. Pois foi nascendo de uma mulher, meus irmãos, que Deus Filho se vestiu da humanidade para que os homens pudessem se tornar filhos de Deus. E nas Escrituras, nós encontramos pelo menos duas passagens bastante significativas que narram a verdade do nascimento virginal para nós. Só que antes de nós entrarmos nesses textos que falam a respeito do nascimento virginal de Jesus, onde nós encontramos o Verbo da vida se encarnando, nós precisamos ter em mente algumas coisas. A primeira coisa que nós precisamos ter em mente é que, desde que Adão e Eva caíram em pecado, quebraram a aliança de Deus, o Senhor não deixou a humanidade sem esperança. O pecado havia
no mundo, ele corrompeu a criação, mas o Senhor Deus fez uma promessa para aquele casal, dizendo que da descendência da mulher viria um descendente que esmagaria a cabeça da serpente. Por questão de tempo, eu não vou ler o texto, mas você pode acompanhar aí na sua Bíblia, Gênesis 3:15. Essa promessa que Deus faz a Adão e Eva, desse descendente que esmagaria a cabeça da serpente, iria desfazer de uma vez por todas a obra de Satanás, é o mesmo descendente que foi prometido a Abraão, e que por meio desse descendente de Abraão, as bênçãos do Senhor seria derramada sobre todas as famílias da terra. Você pode encontrar isso lá em Gênesis 12:3. E esse mesmo descendente que esmagaria a cabeça da serpente, que traria as bênçãos do Senhor para todas as famílias da terra, é o mesmo descendente que o Senhor promete a Davi, dizendo que sentará e reinará sobre o povo de Deus para todo sempre. 2 Samuel, capítulo 7, versículo 13. Ou seja, o descendente da mulher, a semente da mulher, é a semente de Abraão que abençoa todas as famílias da terra, e também é a semente davídica que reina como rei messiânico da descendência davídica que exercerá domínio pleno sobre o povo de Israel. E é justamente essa promessa, meus irmãos, a promessa de Gênesis 3 e Gênesis 12 e de 2 Samuel capítulo 7, que vai se cumprir no filho que nasceria de uma virgem, segundo Isaías capítulo 7, versículo 14. Né, que o profeta anuncia que a virgem engravidará e dará à luz um filho, dará à luz um filho. E quem é esse filho prometido aqui, que está relacionado, meus irmãos, com essas promessas anteriores que foram dadas a esses três personagens da história bíblica, né? Adão e Eva, Abraão e Davi. Quem que é esse menino, esse filho que nasceria da Virgem? Vamos ler aqui o texto de Gálatas, capítulo 4, versículo 4 a versículo 5. Gálatas 4, versículo 4 até o versículo 5. Uma leitura de um texto bastante importante e interessante da Escritura que diz o seguinte: Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Vejam então que nós temos todo esse leque de promessa do Antigo Testamento, e todo esse leque de promessa apontava para um menino que nasceria de uma mulher, nasceria de uma virgem. E o texto que nós acabamos de ler, do apóstolo Paulo, Gálatas 4, Paulo, inspirado pelo Espírito, ele diz que quando a plenitude dos tempos, o tempo ideal, né, essas promessas, meus irmãos, elas se cumpriram. Essas promessas elas se cumpriram, porque Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, debaixo da lei. Então, esse filho de Deus é o próprio Jesus Cristo. Veja o que diz o texto de Mateus, capítulo 1, versículos 18 a 23. Eu vou ler só esse, porque o de Lucas é um pouco mais extenso. Mas o texto diz: Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida e José a casar em casamento, mas antes que se unisse, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz, ela dará à luz um filho, e você deverá o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Então, o Espírito de Deus envolveu Maria,
né? E ela então deu luz ao Filho de Deus, Jesus Cristo, no nascimento virginal, conforme diz o profeta Isaías, e que Mateus, inspirado pelo Espírito Santo, está dizendo que se cumpre no nascimento do nosso Senhor. Foi a plenitude do tempo chegada, então, que Jesus, Deus o Filho, ele se encarnou. Ele se encarnou. E eu quero considerar, os irmãos, rapidamente, que esse aspecto aqui do nascimento virginal, ele é um aspecto totalmente sobrenatural. E ele é um dos maiores milagres que o Novo Testamento nos apresenta. E eu quero dizer para os irmãos que isso é uma verdade absoluta e que nós não podemos negociar. Tá, Brenner, isso eu já sei. Eu já li os evangelhos, creio que a Bíblia é a palavra inerrante de Deus, infalível e insuficiente para todo homem, para o homem todo. Mas o nascimento virginal de Jesus não é nenhuma novidade para mim. Glória a Deus, meus irmãos, se esse é o seu estágio. Mas eu quero te apresentar o que significa o nascimento virginal. Porque muitas das vezes nós recebemos a informação do fato bíblico, mas nós poucas vezes paramos para refletir no que de fato ele significa. Eu quero apresentar para vocês aqui 3 pontos pertinentes ao nascimento virginal do nosso Senhor, a fim de edificar a sua vida. E o primeiro ponto que eu quero tratar aqui é que o nascimento virginal de Jesus nos ensina que foi nesse evento miraculoso que a plena deidade de Cristo foi unida à plena humanidade, ou seja, a natureza divina e a natureza humana, elas foram unidas em uma só pessoa. Nossa, Brenner, agora você bugou a minha mente, você bugou a minha cabeça. O que você está querendo dizer com o fato de que o nascimento virginal de Jesus é o meio que Deus usou para unir a deidade, a natureza divina, com a natureza humana na pessoa de Jesus? Você está dizendo que Jesus ele é Deus e homem? Sim, meus irmãos, eu estou dizendo que Jesus Cristo ele é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. E isso acontece, essa união das naturezas, ela acontece justamente por meio do nascimento virginal. O nascimento virginal foi o meio pelo qual Deus decretou que essas naturezas seriam unidas em uma só pessoa. Mas o que isso importa, né? O que isso é significativo? O que nós podemos aprender a respeito dessa questão da natureza de Jesus? Bom, em primeiro lugar, nós precisamos entender perfeitamente que quando Jesus, ou quando Deus Filho, ele se encarna, ele não deixa de ser Deus em nenhum momento. Eu sei que existe algumas teologias, principalmente uma teologia da quinosis, né? Que vai dizer que quando Jesus se encarna, ele abre mão de alguns dos seus atributos. Eu não consigo concordar com isso, na verdade, eu não posso concordar com isso, porque se Jesus abriu mão de alguns dos seus atributos, ele deixou de ser Deus. E esse não é o ensino bíblico, tá? Quando Jesus ele se esvazia, né, a palavra kenosis, ela é bíblica, ela aparece no texto grego, mas a palavra kenosis é diferente da teologia quinótica, tá? Para aqueles que são nerds em teologia, vão entender aí o que eu estou falando. Então, o que eu quero dizer para os irmãos é que quando Jesus ele se encarnou, ele não abriu mão de alguns de seus atributos. Tá certo? Jesus ele nunca deixou de ser Deus quando ele se encarnou. O que aconteceu com a encarnação é que existe uma plena união entre as naturezas, onde as duas naturezas elas são unidas numa única pessoa
porém, elas não se misturam e elas não podem ser confundidas, tá? Como assim elas não podem ser confundidas? Elas não são confundidas, elas não se misturam, mas ainda assim, pessoal, elas formam a natureza de uma única pessoa, que é plenamente divina e plenamente humana. Na pessoa de Jesus, então, existe essas duas naturezas que não são confundidas e não são misturadas. Jesus, ele não é um ser híbrido, meio homem, meio Deus. Ele é totalmente Deus e totalmente humano. Usando uma linguagem aí dos concílios, a linguagem ortodoxa do Concílio Niceno-Constantinopolitano, Jesus ele é plenamente Deus e plenamente humano. Então, uma coisa que o nascimento virginal de Jesus nos ensina é justamente isso. Jesus ele é plenamente Deus, plenamente humano, porque foi na encarnação de Cristo que aconteceu por meio do nascimento virginal. As duas naturezas, plenamente divina e plenamente humana, foram unidas em uma só pessoa, sem se confundirem, sem se misturar. Ok? A segunda coisa que eu quero tratar com os irmãos é que o nascimento virginal de Jesus, o nascimento virginal de Jesus, ele, ele ah, tornou possível, tá, que a verdadeira humanidade de Cristo fosse sem a herança do pecado. Sem a herança do pecado. Como assim, Brenner? Bom, os irmãos devem saber que nós que somos seres humanos, nós nascemos com a natureza pecaminosa. Não existe nenhum ser humano nesse mundo, na criação de Deus, que não seja afetado pelo pecado e herdeiro daquilo que nós chamamos de pecado original. Nós vamos estudar um pouco mais disso um pouco mais para frente. Quando Jesus ele assume a natureza humana, ele assumiu uma natureza humana diferente da nossa natureza humana, no sentido de que a natureza humana de Jesus não havia pecado. Muitas pessoas têm muita dificuldade para lidar com essas questões e acabam, pessoal, caindo aí em algumas heresias. Por exemplo, existe uma heresia antiga chamada de arianismo. E essa heresia costumava a dizer que Jesus ele não é Deus. E por que ele não é Deus? Porque ele não pode possuir a mesma natureza do Pai. Lembra que nós falamos que a deidade de Jesus diz que ele tem a mesma natureza do Pai? Então, os arianos diziam, ensinavam que não é possível Jesus ser Deus, porque ele não pode possuir a mesma natureza de Jeová, ou a mesma natureza de Deus, né? E esse ensino, ele está presente hoje na teologia das testemunhas de Jeová. Quantos de vocês já receberam um folhetinho como esse, né? Ou já viram alguém distribuindo um folhetinho como esse? São pessoas que, em sua teologia, negam o fato de que na pessoa de Jesus está unida aí essas duas naturezas, tá? A natureza divina, mesma natureza de Deus o Pai, com a natureza humana, que são as testemunhas de Jeová. Só que existe também uma outra heresia do passado, mas que está presente em nossos dias hoje, que diz que o Pai, o Filho e o Espírito Santo é a mesma pessoa, que ora se manifesta na pessoa do Pai, na pessoa do Filho, na pessoa do Espírito. Então, é muito cuidado, porque esse ensino, às vezes, ele parece ser ilusoriamente coerente, porque eles vão dizer que, de fato, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, algo que nós professamos, né? Mas eles vão dizer que não existe uma distinção entre essas pessoas. Por quê? Pai, Filho e Espírito Santo são formas distintas do mesmo Deus se revelar no curso da história. Então, para essas pessoas, ora Deus se manifesta como Pai, ora se manifesta como Filho, ora se manifesta como Espírito. Nós não cremos isso, a teologia ortodoxa não crê nisso e a Bíblia também não crê nisso. A Bíblia ensina que existe um único Deus, uma única essência divina,
E nessa essência divina subsiste três pessoas distintas: a pessoa do Pai, a pessoa do Filho, a pessoa do Espírito, onde o Pai não é o Filho e o Filho não é o Espírito não é o Pai e o Pai não é o Filho. Existe uma distinção clara entre as pessoas da Trindade. E essa heresia, meus irmãos, está muito presente aí naquele grupo de louvor, de música gospel, né, que eu e você conhecemos bem, sabemos cantar algumas músicas, que é o ministério, a Voz da Verdade. Eu quero dizer para os irmãos que nós não devemos ouvir música desse grupo e muito menos cantá-las, porque o Deus que eles estão adorando não é o Deus verdadeiro, é um ídolo que eles criaram. Mas aqui foi só um adendo. Eu estava falando para vocês a respeito do fato de que o nascimento de Jesus possibilitou, possibilitou a, como posso dizer, a obtenção, a obtenção da natureza humana sem influência do pecado. Porque Jesus, embora ele nasceu com a natureza humana que nós possuímos, essa natureza humana que Jesus assumiu para si é uma natureza sem pecado, tá? É uma natureza sem pecado. E algumas pessoas nesse ponto aqui têm caído em erros drásticos, em heresias drásticas, né? Principalmente os católicos romanos. Por quê? Porque os católicos romanos, eles têm argumentado que essa realidade de Jesus possuir a natureza humana sem influência do pecado é proveniente do fato de que Jesus ele não tinha um pai biológico. Por quê? Porque quem transmite a natureza pecaminosa seria o pai. Seria o pai. Só que, ainda que a mãe transmitisse a natureza pecaminosa para o filho, Jesus ele havia recebido a natureza da sua mãe, né? Então, se Jesus recebeu a natureza da sua mãe, ele nasceu sem pecado. Logo, a sua mãe não tinha pecado. E aqui nós temos um problema muito sério com esse tipo de argumento. Por quê? Primeiro, porque Jesus ele não nasce sem pecado, porque ele não herdou a natureza de José ou de Maria, tá? Jesus ele nasce sem pecado porque ele foi concebido pelo Espírito Santo, tá? Porque ele foi concebido pelo Espírito Santo. Segundo, o pecado original, ele não é transmitido apenas por uma das partes humanas, tá? Ele é transmitido por ambas as partes humanas. Tanto o homem quanto a mulher, eles transmitem a natureza pecaminosa. Agora, se ainda que o argumento dos católicos fossem válidos, né? E somente o homem transmite a natureza pecaminosa e a mulher não, Jesus, então, ele herdou uma natureza sem pecado de sua mãe. Se é verdade que Maria não transmite o pecado original para Jesus, ela não transmite por quê? Porque ela não tem pecado, e os católicos romanos vão dizer que sim, Maria, ela não tinha pecado, ok? Se isso é verdade, da onde Maria herdou essa natureza sem pecado? Será então que a sua mãe também a concebeu de nascimento virginal, sem ter a natureza de um progenitor humano, homem, né, para transmitir a sua natureza? Se a gente for regredir isso ao infinito, nós chegamos ao absurdo, a ponto de que todo o nascimento tem acontecido nos termos do nascimento de Jesus, o que é um absurdo, né? O que é um absurdo. Só que, além da gente utilizar a lógica para revogar esse argumento, nós devemos utilizar a escritura, porque a Bíblia diz que todos os seres humanos pecaram. Não há um justo sequer, pois todos se extraviaram e se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há quem entenda. Todas as pessoas nascem mortas em delitos e pecados por causa do pecado de Adão. Então, Maria é tão pecadora quanto a mim
quanto a você. Ela possui a mesma natureza caída que eu e você. Agora, isso também não nos credibiliza ou nos dá uma autoridade para dizermos que Maria não é uma personagem importante da história bíblica ou que ela não foi uma serva de Deus piedosa que sirva de exemplo. Ela serve de exemplo, ela é uma das mulheres mais piedosas que já pisaram sobre essa terra, e ela tem ali a sua relevância imensa na escritura, na teologia, inclusive na teologia reformada. Agora, nós precisamos, com certeza, rejeitar todo o ensinamento católico a respeito disso, tá? Então, no caso aqui, Jesus ele recebe a sua natureza humana sem pecado, meus irmãos, não por herdá-la de Maria, mas por herdá-la do Espírito Santo de Deus, que foi o protagonista no processo de geração de Jesus, tá certo? Então, a Jesus Cristo ele recebe, ele possui uma natureza humana sem a influência do pecado por causa da forma que ele foi concebido, da forma que ele foi concebido. Isso nos leva a uma questão bastante interessante que o R.C. Sproul ele introduz para a gente da seguinte maneira, abre aspas, todos nós, segundo os santos pais, ensinamos em plena concordância os homens a confessarem o único e mesmo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, perfeito em divindade e também perfeito em humanidade. Verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem, de alma e de corpo racionais, coessencial com o Pai, segundo a divindade, e consubstancial conosco, segundo a humanidade. Semelhante a nós em todas as coisas, mas sem pecado, gerado do Pai antes de todas as coisas, segundo a divindade, e nestes últimos dias, por nós e para nossa salvação, nascido da Virgem Maria, Mãe de Deus, segundo a humanidade, o único e o mesmo Cristo, Filho, Senhor unigênito, a ser reconhecido em duas naturezas, sem confusão, sem mudança, sem divisão, sem separação, não sendo a distinção das naturezas removidas, de modo algum, pela união, mas antes sendo preservada a propriedade de cada natureza, concorrendo em uma única pessoa e uma única substância, não partida nem dividida em duas pessoas, mas o único e mesmo Filho, o unigênito. Deus a palavra, o Senhor Jesus Cristo, como os profetas declararam desde o princípio a respeito dele, e o próprio Senhor Jesus Cristo nos ensinou, e o credo de nossos santos pais nos transmitiu. Jesus, ele nasce então com essas duas naturezas perfeitas, natureza humana, natureza divina, não se mistura. Quer entender como isso funciona? João Calvino tinha uma frase muito interessante, que ele diz que as naturezas de Jesus, elas são distintas, mas inseparáveis. Ou seja, elas são distintas, mas inseparáveis. As duas naturezas de Cristo, elas formam uma única pessoa. Eu tenho certeza que você já viu certa vez uma rosa, né? E isso eu acho muito engraçado, eu acho essa ilustração perfeita, porque quando nós vamos comprar uma rosa, por exemplo, para nossa esposa, né? Ou para nossa filha, mãe, não sei a sua condição, né? Mas nós vamos numa floricultura e nós queremos comprar uma rosa. E nós sabemos, por exemplo, no meu caso, que a minha esposa gosta de rosas vermelhas. Mas os irmãos sabem que rosas possuem muitas cores. Então eu vou numa floricultura, vejo ali um arranjo de flor muito bonito, vivo, de rosas brancas. Mas eu sei que a minha esposa, ela gosta de rosas vermelhas. Seria possível eu tirar a cor da rosa branca e substituí-la por uma rosa vermelha? E a resposta é não, não é possível. Por quê? Embora a rosa ela possua muitas cores, a cor em si não define a rosa, mas é impossível pensar a rosa a parte da sua cor. São coisas distintas, mas ao mesmo tempo são coisas inseparáveis. Eu não consigo separar a cor da rosa em si.
E a mesma coisa acontece com as naturezas de Jesus. Nós conseguimos dizer claramente, olha, Jesus ele possui a natureza humana e a natureza divina. Elas são naturezas distintas, que não se misturam, porém é impossível desassociar essa natureza da pessoa de Jesus Cristo. E isso, em teologia, é aquilo que nós chamamos, pessoal, de união hipostática. União hipostática. Nossa, Brenner, que nome difícil. Eu nunca ouvi essa palavra antes na minha vida. Calma, eu vou te ensinar o que significa a união hipostática. A palavra hipostática, né, ela vem do grego hipóstasis, que significa natureza ou substância. Olha só que interessante, a palavra hipostática, ela vem do grego hipóstasis, que significa natureza ou substância. Qual foi o conteúdo da nossa aula? Nós falamos a respeito do nascimento virginal de Jesus e a união das naturezas. Ou seja, falar sobre união hipostática é falar sobre a união da natureza do nosso Senhor Jesus Cristo. Então vejam, quando vocês ouviram um sermão, uma aula teológica que fala a respeito da união hipostática de Jesus, a gente fica pensando o que significa esse raio dessa palavra tão complexa, tão difícil e tão estranha do meu vocabulário coloquial. Significa justamente, meus irmãos, natureza. Falar da união hipostática é falar a respeito da união das duas naturezas de Jesus na sua pessoa. Viu como é simples? Viu como é uma questão super tranquila, meus irmãos? Então, só para a gente recapitular aqui tudo aquilo que nós falamos na nossa aula de hoje. Bom, nosso foco foi falar a respeito do nascimento virginal de Jesus. Nós partimos do pressuposto de que a verdade bíblica nos ensina que Jesus, Deus o Filho, que existe desde toda a eternidade, que se manifestou pontualmente em alguns pontos do Antigo Testamento, houve um momento da história da redenção que ele se encarnou. A encarnação é o ato pelo qual Deus o Filho assumiu a nossa natureza. E esse ato de Deus o Filho assumir a nossa natureza acontece por meio do nascimento virginal, que tornou possível a verdadeira humanidade de Jesus sem a herança do pecado. É fato, então, que Jesus se encarnou, assumiu a nossa natureza. Só que ele assumiu uma natureza humana sem pecado. E, ainda assim, em Jesus, nós temos aí a união das naturezas. E como nós aprendemos, essa natureza sem pecado, ela não foi transmitida por Maria, ela foi transmitida pelo Espírito Santo em sua concepção. E na pessoa de Jesus, nós temos a união hipostática, que é a união das duas naturezas. Natureza humana, natureza divina, natureza essas que não se misturam e que não se confundem. Jesus é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. O que isso significa para a nossa vida prática? Primeiro, Jesus, ele se encarnou, segundo a declaração de Santo Anselmo, né, para possibilitar, na verdade, não para possibilitar, mas para fazer os homens se tornarem filhos de Deus. Jesus Cristo, ele se tornou homem para tornar alguns seres humanos filhos de Deus. É somente em Jesus, meus irmãos, que nós encontramos a paternidade do Senhor sendo revelada a nós. Se você crê em Jesus, crê na sua obra, crê nessas verdades do Evangelho, eu quero te dizer que você, em nome de Jesus, se tornou um filho de Deus. Mas isso, meus irmãos, só aconteceu por causa dessa obra que Jesus realizou por mim e realizou por você. Amém? Então, eu espero que você reflita sobre essa questão ao longo da semana, pois nós teremos aí mais 2 aulas para falarmos sobre a temática da Cristologia. Que Deus vos abençoe e que Deus continue falando poderosamente ao vosso coração.